Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Louros em Podcast. Estamos em janeiro de 2025, voltamos a analisar o ano anterior da vida do nosso Conselho e como estamos em fim de ciclo, este ano é ano de eleições autárquicas, iremos alargar esse olhar um pouco também a todo o mandato. O primeiro convidado é Bruno Nunes, vereador eleito pelo Chega. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E começava da forma que terminei a nossa conversa no ano anterior. Podemos hoje anunciar oficialmente a candidatura de Bruno Nunes à presidência da Câmara Municipal de Louros nas eleições autárquicas mais perto do final do ano? Antes de mais, obrigado pelo convite, desejar um bom ano para todos os que acompanham o Louros em Podcast, o excelente trabalho que vocês fazem. Não podemos anunciar ainda por uma razão. Ainda estamos numa fase em que, dentro do Chega, as coisas funcionam da seguinte forma. Existe uma proposta por parte da Conselhia. A Conselhia indica um nome, esse nome vai à estrutura distrital, a distrital apresenta à Comissão Autárquica Nacional e depois será validado pela Direção Nacional e pelo Presidente do Partido. Não é um assunto, é um assunto que está em cima da mesa, obviamente, e que está na ordem do dia dentro do partido. No entanto, ainda não existem candidatos apresentados e eu estou focado no meu trabalho, continuo focado no meu trabalho aqui em Louros, mesmo e não obstante o facto de eu estar na Assembleia da República como deputado, que acho que tem facilitado muito alguns processos aqui de Louros e tem ajudado muito a Louros. Nunca deixei, ao contrário de outros que renunciaram ao mandato, nunca deixei o meu trabalho autárquico e, portanto, continuo a fazer. Eu, acima de tudo, na política, se me desse a escolher se eu queria ser Presidente de Câmara ou Ministro, eu preferia ser Presidente de Câmara e, por isso, continuarei focado no meu trabalho autárquico e estou muito focado em Louros agora e no futuro. Basicamente trata-se de uma questão de processo, uma questão... Para já sim. É um tema que obviamente voltaremos lá mais para o final desta conversa. Antes de apontarmos a mira ao trabalho desenvolvido pelo Executivo e a coligação no poder, gostava de perceber a sua análise introspectiva do trabalho desenvolvido pelo Chega no Conselho. Olha, eu acho que este ano é um ano, foi um ano, o 2024 foi um ano claramente de afirmação. Nós entramos com uma equipa muito nova a nível de conhecimento autárquico, possivelmente de praticamente toda a equipa eu era o único que tinha experiência já enquanto eleito noutras funções dentro do município e de já estar no município há muito tempo. O partido, quando foi eleições autárquicas, ainda estava muito recente, ainda é um partido novo, mas há 3 anos e meio ainda mais recente era, e tínhamos a questão da inexperiência das pessoas e da falta de conhecimento do que era, não as políticas do partido, não a estratégia do partido, não a ideologia do partido, mas essencialmente como é que funciona o mundo autárquico. Às vezes chegamos àquela questão de tão simples como saber a diferença entre uma proposta, uma moção, uma recomendação, que impacto é que isso tem, que obrigatoriedade tem para um executivo, seja ele de freguesia, seja ele da Câmara Municipal, de poder executar aquela proposta mesmo após a aprovação. O exercício do Estatuto de Direito à Oposição, toda a legislação que anda à volta das autarquias, na Lei 73 do financiamento, na Lei 75 nos poderes que conferem às autarquias, e por isso é normal que o cidadão comum que estava afastado da política e que acabou por reconhecer o papel que o Chega poderia ter nas autarquias, era normal que existisse desconhecimento. A Distrital de Lisboa apostou muito na formação dos autarcas e dos quadros, e, portanto, hoje estamos em muito melhores condições que estávamos há 4 anos atrás, não pela qualidade das pessoas, mas pelo conhecimento técnico que as pessoas têm. É uma estrutura sólida, é uma estrutura que tinha 10 eleitos e que nós acreditamos que as próximas eleições terão um reflexo muito maior daquilo que foi o impacto do trabalho. Foi importante no nosso trabalho no âmbito da fiscalização, foi importante muitas propostas que trouxemos acima da mesa e que acabaram por ser algumas aprovadas até pelo próprio Executivo. Ainda ontem, na reunião de Câmara, discutíamos uma questão que tem a ver com o facto de ter sido pela mão do Chega, que, por exemplo, os agentes da autoridade podem fazer as suas refeições nos agrupamentos de escola, a defesa das forças de segurança, as defesas dos trabalhadores do Chimar, toda a supervisão que fizemos no trabalho das GES Louras,
que estivemos sempre muito presentes, mesmo quando existiram casos mais complexos, como o caso da legionela que aconteceu na piscina de Santiria, em que foi sempre denunciado pelo Chega. Por isso o Chega sempre teve um papel muito de denúncia, mas não apenas de crítica. Tivemos também de crítica construtiva em todas as freguesias onde estivemos. São muitas as obras que estão feitas pelo Conselho em consequência de propostas do Chega, umas já executadas, outras em fase de execução. Recordo-me de muros de sustentação encamarado que foram propostos por nós e que, se vão ser executados, se devem, de facto, ao Chega. São diversas as propostas e, portanto, crescemos enquanto autarcas, enquanto capacidade interventiva. Deixou de existir, por parte de alguns dos nossos eleitos, aquele nervoso miudinho para poder fazer intervenção e poder fazer o contraponto aos executivos, e acho que hoje, mais do que um partido de protesto em Loures, que era aquilo que era considerado há 3 anos e meio atrás, acho que os nossos adversários políticos nos reconhecem, inclusive, a competência da fiscalização, e acho que os municípios já se aperceberam que, em consequência do trabalho do Chega em Loures, eu dou-lhe um exemplo: no Orçamento de Estado fomos nós que propusemos que todos os valores que são necessários para a concretização do metropolitano fossem incluídos em Orçamento de Estado. Fomos nós que propusemos em Orçamento de Estado a situação das esquadras da PSP. Portanto, há muito trabalho feito, não só aqui, mas também no Parlamento, e numa correlação direta. É mais fácil porque eu sou vereador e deputado, e como tenho também a presidência da 13ª Comissão no Parlamento, que é a Comissão da Coesão Territorial e do Poder Local, dá-me uma maior proximidade com os assuntos e a atenção em relação àquilo que se vai passando no Poder Local. Então, o nível de satisfação do seu vereador em relação ao trabalho de toda a equipa do Chega é extremamente elevado. E tanto é que posso lhe dizer que, por parte da Conselhia de Loures, da qual eu não sou o presidente, porque acho que não deveria acumular essa função, e que tem desenvolvido um excelente trabalho por parte do Presidente Aquilino Ventura, que é o Presidente da Conselhia, e mesmo aqui na Assembleia Municipal, a Patrícia Almeida, enquanto líder da bancada municipal. Eu posso lhe dizer que os nomes que foram indicados à estrutura distrital por parte da Conselhia foi de, praticamente, nós replicamos os candidatos em quase todas as freguesias e reconduzimos praticamente todos os eleitos, só aqueles que, por a idade que já merecem descanso, é que eventualmente não serão candidatos. Tudo o resto será para manter, porque estamos satisfeitos com a equipa. Sr. Vereador, já iremos aprofundar algumas das questões mais prementes, mas numa visão abrangente, num olhar da nuvem, digamos assim, que balanço faz do trabalho desenvolvido pelo Executivo em 2024 e numa perspectiva mais lata em todo o mandato que se aproxima do seu final? Sem esmiuçarmos só numa perspectiva mais... Eu acho não foi um mandato fácil. Não foi um mandato fácil porque começa de uma forma atribulada, onde a CDU não faz um processo de transição fácil. Ou seja, a própria CDU, quando sai, não deixa um dossiê de transição que garantisse que as coisas fossem pacíficas, e recordo-me de imediato daquilo que aconteceu com a Jornada Mundial da Juventude, recordo-me daquilo que era a necessidade de... Nós víamos nas autárquicas anteriores outdoors espalhados na zona ribeirinha a dizer os contentores vão sair daqui, e depois percebemos todo o processo dantesco que estava em cima da mesa, não só por uma falta de capacidade de resolução do anterior Executivo, mas também por culpa do próprio Governo anterior, que a resolução do Conselho de Ministros não era clara para a resolução dos contentores, e temos uma situação hoje dantesca ainda no município que não está resolvida, porque retirámos os contentores da zona ribeirinha e fomos esconder os contentores em Bruxelas de uma forma completamente surreal. Eu acho que este Executivo teve uma novidade, e a novidade foi ter, de facto, o Chega dentro de casa. E o facto de ter tido o Chega dentro de casa obrigou a mexer em matérias e em assuntos que, por norma, não eram tão tratados dentro do município de Loures. A questão da habitação, logo à partida, que acabou por ter uma relevância durante estes 3 anos e meio, que nos últimos meses tornámos o Presidente da Câmara numa estrela de cinema, em consequência das propostas que o Chega aqui apresentou e que o próprio Partido Socialista decidiu alavancar de uma forma negativa em relação ao Conselho, assim como a questão da segurança, que agora culmina com o facto de ser o próprio município a entregar 12 viaturas à PSP porque o Estado Central não consegue fazer esse trabalho. E eu creio que existem aqui diversas matérias que não só estas duas questões da segurança e da falta dela, mas também a nível escolar, a importância que nós tivemos na supervisão das alimentações e das refeições escolares, assim como o facto de conseguirmos incluir, e foi por proposta do Chega, o Sr. Presidente admite,
conseguirmos incluir que as crianças do ensino privado no Conselho também tivessem direito a algumas regalias que não tinham até aqui, de uma forma discriminatória que não fazia sentido, bem como na área da saúde, todas as denúncias que nós fizemos e a preocupação que nós temos com esta incapacidade de gestão das ULS aqui no Conselho e na forma como os próprios centros de saúde ou do Hospital Beatriz Ângelo. Portanto, não foi um mandato fácil, existem momentos positivos, eu não vou dizer que toda a governação deste ano ou destes 3 anos é negativa, não é negativa e eu próprio estou envolvido também em algumas deliberações que eu considero importantes. Obviamente existem medidas estruturais que são grandes opções do plano que eu não voto favoravelmente porque considero que é uma opção do Partido Socialista e, portanto, quem está a governar, reconhecendo a legitimidade democrática, eles é que têm o direito de fazer a gestão do município. Demos um passo muito importante durante estes 3 anos e meio para finalmente terminarmos com as auges e começarmos a caminhar num processo de finalizar este processo das auges que era dantesco e que tanta gente, entretanto, no meio do processo já faleceu e que não conseguiu ver a sua casa legalizada depois de terem chegado a Lisboa e aos arredores de Lisboa, muitos deles, e eu continuo a bater nesta tecla porque acho que é importante, muitos deles, depois do 25 de Abril de 74, que chegam a Lisboa, não tinham outra hipótese de regressar às suas terras e foram ficando nas imediações do aeroporto, aqueles que tantas vezes muita gente chama os retornados e que eu gosto de chamar os expoliados. Não gosto, porque na realidade foram expoliados e que acabaram por criar com as suas próprias mãos as suas casas e hoje estamos num processo praticamente de finalização das auges, coisa que nunca se tinha conseguido resolver até aqui, e isso não se deve apenas ao Executivo do PS, deve-se a todos os vereadores que aqui estiveram presentes e que lutaram pelo fim disso, que foi um papel muito importante. Continuamos com problemas estruturais, nomeadamente nas empresas municipais, principalmente no Chimar, que temos uma visão contrária àquela que o Executivo tem. No seu entendimento, e a propósito, de que forma a presença do PSD nesta coligação liderante, apesar dos maus resultados obtidos pelo partido, valorizou ou prejudicou o trabalho desenvolvido? O PSD é aquele primo da terra que fala estrangeiro e que veio ao Natal e que ninguém o ouve e que fica lá e que de repente mete uma manta nos joelhos na altura do Natal e adormece no sofá. Estar ou não estar é indiferente, não está aqui a fazer nada. Por muito indignados que eles fiquem, o PSD, 15 dias antes das eleições, colocava folhetos nas caixas do correio do município a dizer: votar a Ricardo Leão é voltar à corrupção. Pronto, era um chavão bonito, alguém quis fazer ali o verso e pronto. E as coisas, 15 dias depois, sentaram-se à mesa, fizeram uma troca de posições nas empresas municipais, negociaram alguns pelouros e passaram para o Executivo e passou a ser o PS2. Por isso o D aqui em Loures significa 2. O PSD perdeu toda a legitimidade. Tenho curiosidade de perceber como é que o PS vai fazer, como é que o PSD vai fazer campanha autárquica contra o Partido Socialista. Das duas, uma. Ou diz que tudo o que foi feito até aqui está bem e, portanto, reelege Ricardo Leão e excede os seus votos, ou então assume uma postura hipócrita de dizer que Ricardo Leão não é a solução para o Executivo depois de ter estado ao lado de Ricardo Leão. Sendo que nós já temos esta experiência, de 2013 a 2017 já existiu neste Conselho uma coligação entre o PSD e a CDU, a famosa vodka laranja. E, portanto, eu do PSD, sinceramente, não espero nada. Há um ano atrás, eu estive a rever o vídeo da entrevista que dei consigo, há um ano atrás eu disse-lhe, a guerra aqui no município, a guerra, entre aspas, para a eleição de Presidente de Câmara será entre mim e o Ricardo Leão. A decisão será entre o Chega e o PS. O PSD é o primo, pronto, é o primo que ali está sentado, que de repente acorda e pergunta se pode mudar de canal, mas já não pode mudar de canal, toda a gente sabe que ele é naquele canal que costuma estar, não vale a pena. Ainda temos outro elefante na sala e pedir ainda a sua opinião sobre a atividade desenvolvida pela oposição, nomeadamente a CDU, do Chega, já falámos, e aproveitava também para lhe solicitar um comentário ao anúncio de Gonçalo Caroço como candidato à presidência da Câmara Municipal de Loures. Outro que vai ficar furioso comigo, assim, não tinham mais ninguém. Apresentar Gonçalo Caroço é um presente ao Partido Socialista. Gonçalo Caroço é um vereador com um histórico no Conselho que não deixa boa memória. A CDU não deixa boa memória neste processo de transição, mas Gonçalo Caroço
é o vereador que era responsável pela habitação, que era responsável pela ação social dentro do município. E, portanto, todos acompanhámos. Gonçalo Caroço deixa na pasta de transição, apesar de não estar lá o documento, mas deixa no processo de transição uma dívida da habitação municipal no valor de 18 milhões de euros. Gonçalo Caroço é o homem que agora, após a apresentação da sua candidatura, a primeira medida que faz é, numa atitude mega populista, dirigir-se a moradores de um bairro ilegal, em Santiria, a dizer às pessoas, estas barracas, porque aquilo eram barracas, e ele diz, estas casas onde os senhores vivem não são más, não são bonitas, mas são as vossas casinhas. Foi esta a expressão, não fui eu que utilizei. Portanto, olha, vive aí na porcaria, mas é o que nós temos para lhe dar, isto não é mauzinho, é melhor isto do que viver na rua. Isto é o pouco cachinho, desculpa a expressão, que a CDU trouxe ao município durante tantos anos e que atrasou tanto Loures e que colocou Loures fora do radar e como um subúrbio de Lisboa que não tem que se manter. Loures tem vida própria, Loures tem uma capacidade. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém entra nem sai de Lisboa sem passar por aqui, seja de avião, seja por autoestrada, seja por onde for. Nós somos a porta de entrada de Lisboa. Nós não temos que continuar a ser os restos de Lisboa. Nós não temos que olhar para o município onde não conseguimos capitalizar jovens, porque não temos uma política de habitação jovem, porque não conseguimos trazer um politécnico, porque não trazemos nada. Queremos manter um dormitório. Nós estamos no centro de Loures e olhamos para a Rua da República. A partir das 7 da tarde não passa aqui ninguém. Mataram isto. Isto foi uma política de esquerda ao longo destes anos que, com a aversão ao privado e ao investimento, trouxe para... Somos nós que alimentamos Lisboa. Se não for Loures, não existia o mercado abastecedor de Lisboa. E, portanto, é por aqui que passa tudo e nós temos que capitalizar essa marca. Não vale a pena só colocar... Gostei do rebrand, acho que está muito interessante. Acho que o slogan de Loures no centro faz todo o sentido, porque existe, de facto, aqui uma centralidade importante para Lisboa e para o resto, e a ligação do resto do país. Mas, ou seja, nós não podemos continuar a ser o bombo da festa. Eu não posso continuar a ouvir o Ministro das Infraestruturas a dizer que tem um plano para os terrenos do aeroporto sem que o Executivo tenha sido consultado, porque 80% da pista do aeroporto Humberto Delgado está no Conselho de Loures. Eu não posso continuar a ouvir Carlos Moedas a achar que isto aqui é a Crimeia e que ele vai invadir isto para aqui adentro e que diz que o Parque Tejo é dele. Aquilo não é dele, aquilo é nosso. Portanto, nós temos que ter uma postura diferente, nós somos um concelho grande e temos que assumir como tal e temos que dar condições de vida aos lourenços. Revi alguns dos pontos das nossas conversas anteriores e, infelizmente, todas as questões colocadas nos últimos 2 anos continuam com uma atualidade preocupante. Pedi-lhe algumas pinceladas de atualização às grandes questões que afetam também o Conselho, mas que são de origem e possível resolução muito mais alargada. Começava pela saúde, as experiências são muitas, mas os resultados são demasiado sofríveis. A rede primária simplesmente não funciona. O Hospital Beatriz Ângelo só é notícia pelas constantes imparidades, urgências fechadas ou ritmos fúnebres. Que comentário lhe merece o estado atual da saúde e com a influência direta no nosso Conselho? O primeiro comentário que faço a isso é estar a ver o primo está ali sentado e não serve para nada. Nós temos um governo da AD, temos vereadores do PSD que não conseguem influenciar minimamente os governos. Assim como o Sr. Presidente da Câmara também não conseguiu influenciar Manuel Pizarro, enquanto era Ministro. O problema não é do Conselho de Loures. Temos que ser sérios, não vale a pena eu vir para aqui bater no Presidente da Câmara ou bater nos vereadores. Aqui o bater neles é no sentido de não conseguem influenciar. Nós temos um problema estrutural e o problema estrutural é... O Hospital Beatriz Ângelo, quando foi construído, já estava subdimensionado e sabíamos que para satisfazer as populações de Loures, Odivelas, Sobral, Mafra, era demasiado pequeno. Entretanto, com a separação, e já não estão todos afetos ao Hospital Beatriz Ângelo, mesmo assim percebemos que tínhamos um problema grave. E o problema grave passava por o princípio básico dos recursos humanos dentro do Serviço Nacional de Saúde. E isto é um problema estrutural porque, primeiro, não existe uma delegação de competências nas administrações dos hospitais que, quando deixou de ser PPP e passou a ser EPE, Empresa Pública do Estado, nós alertámos diversas vezes que o facto da Lei de Bases não permitir
que as novas administrações dos hospitais pudessem contratar e tivessem autonomia para contratar, iríamos ter um problema. Ora, esse problema, 15 dias depois do dia 19 de janeiro, que foi quando foi feita a transição para a EPE, veio a constatar-se de imediato, porque tivemos de imediato, nos cerca de 30 anestesistas, 19 rescindiram o contrato. Ora, eu não sou médico, mas eu também não preciso ser mecânico para ver que o pneu está furado. E há uma situação que é clara. Quando percebemos que dos 30, 19 saem, significa que sem anestesia, parto eu do princípio, não existem intervenções cirúrgicas. Obviamente, logo ali passaríamos a ter a lista de espera a aumentar. A situação, no nosso entendimento, a posição do Governo ao criar as ULS, as Unidades Locais de Saúde, foi embelezar para a população, numa tentativa de propaganda política, aquilo que as pessoas achavam que era uma nova estrutura hospitalar ou uma nova estrutura de resposta na área da saúde. Não é, é uma mera estrutura administrativa e não acrescenta médicos. Ora, nós podemos, e bem, temos construído alguns centros de saúde, nomeadamente o do Catujal, temos resolvido a situação e resolvemos a situação dos Tujais, mas nós temos aqui situações que são claras. Nós podemos ter os centros de saúde que quisermos, podemos meter 100, 200 aqui no município. Se não há médicos, podemos ter o edifício, porque o edificado não resolve absolutamente nada. Ora, aquilo que passou de competência para as câmaras municipais passou a ser o edificado, mas nós temos um problema que não há contratação de médicos, e não há contratação de médicos porque temos que ir a montante, e o ir a montante é perceber que as políticas ao longo dos últimos anos não fazem o reconhecimento de carreira, não fazem uma valorização salarial, e que não adianta só quando há Covid irmos para a zona do infantado bater às 9 da noite palmas aos médicos e aos enfermeiros. Portanto, o privado começou a captar as valias ou as valências daqueles jovens que ou nós os estávamos a exportar ou então foram para o privado. Mas eu defendo um Serviço Nacional de Saúde assente no privado? Não. O que eu acho é que nunca tivemos a capacidade de entender que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser tripartido, sem qualquer reserva ideológica e que deve funcionar entre o Estado, o privado e o social. A mim não me interessa, assim não lhe interessa, ninguém nos interessa. Se eu preciso de uma consulta, eu quero lá saber se o médico é privado ou se o médico é público. Eu quero ter a consulta e ponto. E, portanto, eu quero é ter o meu problema resolvido. E nós tivemos aqui no município, durante muito tempo, uma reserva ideológica por parte do PCP. Bernardino Soares e o PCP, porque há uma coisa que eu tiro o chapéu ao PCP. O PCP pode saber que está a caminho do abismo. Mas era como aquele jogador de futebol dizia, não é? Está a caminho do abismo e deu o passo em frente. Mas eles mantêm, eles são convictos naquilo. Agora, a realidade é que o Partido Comunista Português, quando esteve aqui no município, permitiu que esta situação abandalhasse os centros de saúde e tudo isto fosse abandalhado de uma forma que Bernardino Soares não tinha peso político, apesar de ter um peso mediático muito grande, porque possivelmente foi dos presidentes de Câmara que as pessoas mais reconhecem publicamente, dada a sua notoriedade. Agora, nunca conseguiu ter força política. Esperávamos que, quando estava o governo de PS com António Costa, que Ricardo Leão tivesse esse peso. Não conseguiu. Foram mentiras atrás de mentiras por parte de Manuel Pizarro. O Sr. Presidente da Câmara veio aqui à reunião de Câmara diversas vezes garantir que tinha acordado com o Governo e que tinha que aceitar a resposta do Governo e que a resposta do Governo era aquela e por isso que confiava no seu camarada. E o seu camarada falhou-lhe redondamente. Ora, os vereadores do PSD, ainda menos, porque não conseguem tirar a manta dos joelhos, levantar-se e falar com ninguém. Consegue retirar alguma nuance positiva pelos caminhos seguidos até ao momento para amanhã ou para depois da manhã na questão da saúde? Consegue transmitir uma perspectiva? Consigo, entendendo que a Câmara Municipal não pode nem tem que se substituir ao Estado. Sim. Mas existem métodos e formas, e nós, no exercício do Estatuto de Direito da Oposição, quer para o Orçamento de 2025, quer para o Orçamento de 2024, nós propusemos e pedimos a dotação financeira em Orçamento Municipal para avançarmos com o projeto Bata Branca. E o nosso objetivo era, se há 2 anos atrás a execução do projeto Bata Branca seria algo que eu não queria, que era colocar em videochamada, em chamada telefónica, quer dizer, isso é um caminho que o Governo está a seguir, que é chegar à porta do hospital e ligar a perguntar se tem vaga. Eu não queria isso. E aquilo que nós pretendíamos enquanto chega era que as pessoas tivessem um local onde se pudessem deslocar. Ao contrário de outros municípios, nós temos as infraestruturas. Nós temos o espaço para que os médicos possam, de facto, atender a população. Nós podemos continuar com esta retórica da modernização e da digitalização e dizer que resolvemos de imediato e libertamos as filas de espera através das aplicações de telefone. Vá dizer à minha mãe, com 85 anos, para pegar na aplicação porque lhe dói a cabeça, ou porque lhe dói isto, ou porque lhe dói aquilo. Para além disso, nós temos uma cultura de educação
em que, hoje em dia, sabendo que acabaram os CADs, que acabaram a resposta primária e o primeiro contacto com a população que podia fazer a triagem e libertar o Hospital Beatriz Ângela como o Hospital Central de Loures, aquilo que temos feito é, falhando na primeira linha, toda a gente passa por cima da primeira linha e vai de imediato ao hospital, porque as pessoas sabem que não adianta ir aos centros de saúde, que não têm uma resposta. E, portanto, o projeto Bata Branca podia, e eu vejo, um benefício no facto de nós termos a parte infraestrutural em concretização, e em alguns casos já concretizada, eu vejo isso como um potencial enorme, ao contrário de outros municípios, de podermos resolver então a contratação de médicos através do projeto Bata Branca, de termos uma resposta eficaz. Mas o município está-se a substituir ao Estado. Que assim seja. O município para já é Estado central, é Estado local, mas é Estado. E a mim o que me interessa é ter o problema resolvido. Eu não quero continuar a investir milhões de euros em situações que não me adiantam absolutamente nada e olhar para uma das situações de necessidade primária da população, com uma população cada vez mais envelhecida, e não lhes dar uma resposta. E eu acho que nós temos capacidade para isso. Por isso eu vejo um futuro que não é preciso fazer um grande investimento. Eu, se for Presidente de Câmara, uma das coisas que faço questão de imediato de ter é o projeto Bata Branca e de contratar, fugindo, obviamente é uma fuga à lei. Fuga à lei no sentido de eu estou a fugir às limitações legais que o Hospital Beatriz Ângelo tem em contratação de médicos e o contratos. Ponto final, parágrafo. Prefiro isso do que estar todas as semanas a vir com retificações ao orçamento municipal a pedir contratação de serviços administrativos que hoje em dia os serviços da Câmara e os colaboradores da Câmara, o PC odeia que eu chamo colaboradores, odeia, ficam doentes com isto, mas que os trabalhadores, eu vou chamar assim, pronto, que os trabalhadores da Câmara representam 55% do orçamento municipal, ou seja, o mapa de pessoal representa 55% dos mais de 340 milhões de euros que nós temos enquanto orçamento. Não faz sentido, não faz sentido. Sr. Vereador, o problema da habitação não se resolve num ou 2 anos, mas o necessário primeiro passo continua adiado e nada de novo no horizonte que não seja o dramático agravamento da situação. Certo. Nós temos um problema claramente ideológico, um problema de falta de visão no município. Nós continuamos a alavancar e a considerar que a solução passa pela criação de mais bairros municipais. Ponto número 1. O Chega e o vereador Bruno Nunes e todos aqueles que trabalham no município de Loures, nós não somos contra a habitação municipal. O que nós não queremos é que a habitação municipal passe a ser uma maná. Ou seja, vou explicar. Nós consideramos, a determinada altura da minha vida, eu tenho um problema, fui contribuinte, paguei, não consigo entrar no mercado de arrendamento. A Ação Social da Câmara e a Segurança Social devem entrar ao barulho e tentar resolver a situação de me colocar no mercado de trabalho. Provisoriamente e num processo de transição, a Câmara deve, através dos espaços e dos focos que tem, permitir que eu tenha provisoriamente e de forma transitória casa. A habitação municipal não pode ser para a vida toda. A habitação municipal só pode ser para a vida toda em determinados casos específicos. Os mais velhos, que durante muitos anos, em consequência da forma como o Estado sempre se organizou durante estes anos, nós temos muita gente, nós vivemos num Estado, ainda hoje é um pouco assim, mas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a mulher era maioritariamente dona de casa, a mulher era maioritariamente mãe. Isso foi um trabalho, trabalharam a vida toda, num regime diferente, mas trabalharam a vida toda. E isso impossibilitou que fizessem descontos. Sorte para elas, azar para nós, elas por norma até vivem mais do que nós. O que significa que nós hoje temos, no meio desta brincadeira que eu estou a fazer, nós temos muitas senhoras com muita dificuldade, com reformas ridículas para sobreviver. Estas mulheres têm que ser ajudadas. Estas mulheres não viveram do ar, estas mulheres trabalharam a vida toda. Em consequência disto, nós também tivemos muita gente que não existia o controle que existe hoje, e por isso houve muita gente que trabalhou uma vida inteira e que nunca fez descontos, mas não foi porque fugiram, foi porque era assim que o sistema estava montado. Portanto, esse é o lado social. Esse é o lado social. É o lado social, e é aí que deve estar. Sim. Portanto, eu separo muito bem aqueles que não têm em casa porque não podem, daqueles que não têm ou que não pagam casa porque não querem. Isso é um assunto diferente. As pessoas com deficiência têm que ser ajudadas pelo município. Sim, mas o investimento público no mercado imobiliário faz sentido no seu entendimento, seja através da aquisição, da construção... Eu acho que em Loures nós temos focos suficientes para as necessidades que temos. A vereadora Sónia Paixão costuma dizer que nós temos 900 pessoas em lista de espera. Podemos ter 1.500, 2.000, 3.000. Primeiro começamos logo com um problema que ninguém cruza dados e ninguém sabe se as famílias que estão aqui e que pediram casa na Quinta do Mocho, na Quinta da Fonte ou no outro lado qualquer, se também têm casa no Barreiro ou em Almada, porque não há cruzamento de informação. Ponto.
Ponto. Em todos nós sabemos de casos de gente que tem casa num lado, no outro, não vive em nenhuma delas, arrenda e subarrenda as casas municipais e vive deste esquema. Portanto, primeira coisa, temos que limpar a habitação municipal. De uma vez por todas e entender para quem é que é a habitação municipal. E depois temos que libertar a possibilidade dos privados construírem. Quanto mais, é a lei do mercado a funcionar, quanto mais casas há mais oferta, obviamente vai reduzir o preço. Se continuarmos com a procura muito maior do que a oferta, obviamente o preço da casa vai estar altíssimo. É incomportável nós termos T1s em Moscavide a ser arrendados por 1.400 euros. Quem é que consegue suportar isto? No Infantado... Mas, no seu entendimento, qual seria um dos caminhos possíveis para atenuar essa especulação o mercado, digamos assim? O mercado está a aproveitar as regras que estão disponíveis. Obviamente, e para evitar a especulação imobiliária, ao contrário do que a esquerda diz, nós temos que construir mais. E temos que construir mais e criar a possibilidade de que exista... Loures não tem um plano municipal de habitação jovem, concreto. Loures não tem um plano para construção a custos acessíveis, concreto. Que se libertem licenças de construção, garantindo que X% da habitação é para custo controlado, é para jovens, é para os mais velhos, que se definam o que é que quer fazer, que se permita a construção. Agora, que se permita a construção não é criar o que estamos a criar em determinadas zonas do Conselho, em que estamos a criar aglomerados habitacionais sem infraestruturas de circulação, por exemplo, rodoviária, que no espaço de 5 anos vamos ter um problema dantesco aqui dentro, completamente estrangulado. Portanto, há todo um repensar do território que tem que ser feito, que atualmente não é feito. E porquê é que acha que tarda o início dessa caminhada, que é urgente, que é premente, que toda a gente sente no dia a dia? São diversos vetores, e um dos principais, sabe o que é que eu acho? Vou dizer uma coisa que é muito pouco politicamente correta. Os políticos em Portugal brincam à política de todos os partidos. Há gente a brincar à política de todos os partidos. Eu disse isto há pouco tempo e vou replicar aqui, sabendo que isto não cai bem em lado nenhum e até no meu partido posso ser criticado. Nós, hoje em dia, podemos ter a medida mais estrutural possível, pensada ideologicamente, ninguém quer saber. A malta quer aqueles 2 minutos para... Nós, quando acordamos, isto é completamente politicamente incorreto, nós, quando acordamos, a primeira coisa que a maior parte das pessoas faz é ir ao Facebook. E as pessoas vão ao Facebook porque existe uma coisa que no marketing se chama FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar fora do assunto. E nós queremos de manhã ler, mandar uma laracha que o Benfica ganhou ontem, que o Sporting ganhou ontem, mesmo não tendo de ver o jogo, mandar uma aposta de pescada acerca do Trump e do Elon Musk, mandar ali uma coisinha qualquer, que nem percebemos bem o conflito de Gaza e Israel, mas quer chegar ao trabalho e mandar uma aposta e dizer qualquer coisa. E nós queremos dizer qualquer coisa. A imprensa, a nível nacional, percebeu isto. Eu vejo na Assembleia da República, nós temos dezenas de câmaras o dia todo. Eles não estão ali para recolher notícias, eles estão ali para recolher matéria, para depois entregar aos comentadores, e nós temos 50 horas com paineleiros de painel, a comentar nos painéis de televisão política e atualidade. Ou seja, nós não geramos notícia, nós geramos opinião. E nós chegamos a uma altura em que os partidos e os políticos se têm subjugado a uma fase em que não vende, não dá votos eu ter uma apresentação estruturada para dizer eu vou pensar o Conselho. A nível de rodoviário é isto, a nível de infraestruturas é isto. Nós não mudamos a rede de saneamento básico deste município há dezenas de anos, porque não há dinheiro. Porque nós dizemos, mas isto vai dar votos? Não, é até ao dia que apareça alguém a dizer que o amianto, porque andámos todos aos gritos com o amianto nas escolas, mas a realidade é que é com amianto que nós bebemos a água. Portanto, é culpa dos políticos de todos os partidos que não pensaram e que hoje em dia temos a necessidade de comunicação tão rápida que quando apresentamos alguma coisa estruturada... Sim, ninguém quer pensar a 10, 15 anos porque isso não dá resultado na próxima eleição. Por isso, o posicionamento e o problema tem sido esse. Se nós vamos mudar, temos tentado apresentar algumas coisas estruturadas, também falhamos, sim, também falhamos muitas vezes, também fazemos muitas vezes isso, porque sabemos que se viermos só com medidas estruturadas e não entrarmos também na espuma dos dias, vamos ficar fora do campeonato. Portanto, eu acho que o problema principal, olha, como diz André Ventura, nós temos que refundar o sistema, mas o sistema é muito mais amplo do que os meros políticos. É toda esta bolha que nós vivemos e que falávamos há pouco da bolha. O sistema político é consequência da população também. As pessoas é que escolhem. É da população, é a imprensa, são os políticos, é todo este microclima que aqui anda e que leva para esta Vamos deixar este tema para
um podcast especial. Infelizmente o nosso Conselho é sempre uma das referências quando se fala de insegurança, mesmo quando a sua origem é noutras paragens, como foi o recente caso que nasceu em alguns bairros da Amadora, mas que rapidamente envolveu o Conselho de Loures. Sim. O que falta fazer para que Loures perca estas cicatrizes? Chegámos a uma altura que finalmente ouvimos nas reuniões de Câmara, quer o PCP, quer o PS, a dizer que isto não é só uma questão de percepção. Ponto. Porque diziam, andamos aqui, lá está, os comentadores de televisão, a história do isto são percepções e não podemos alegar as percepções. Percepções, olha, nós vivemos num sistema em que eu vejo muitos, eles aqui que acusam-me a dizer, fazes muitos vídeos para o TikTok, vídeos para aqui, vídeos para ali, e eu vejo muitos vídeos. Todos nós vimos aqueles vídeos, quando são apreensões no Brasil, que eu acho o máximo da polícia militar a entrar dentro da casa dos bandidos e acordá-los com lambadão. Em Portugal nós perguntamos quase se quer chá ou se quer café e veja lá se já está perfumado e se já viu o Facebook para o podermos deter. Chegamos à conclusão que o recluso ou o bandido vai ser detido durante 15 minutos e o polícia depois fica lá a dar despacho a expediente. Nós temos um problema de um ataque à autoridade e de uma subversão de valores. O que é que acontece em Loures? Nós temos falta de policiamento na rua. Só ontem é que conseguimos resolver a atribuição de 12 viaturas porque não existiam viaturas disponíveis para que as patrulhas possam sair à rua. Não obstante esse facto, temos o Comando Metropolitano de Lisboa e Moscavide. E nós temos um problema da falta de reconhecimento dos agentes da autoridade. Mas depois existem passos que temos medo de dar com o medo do estigma que vai cair em cima dos políticos que o decidirem. Nomeadamente, porque é que continuamos a saber que Loures todas as semanas é notícia em diversos bairros, e deixe-me fazer um parêntese, quem vive nos bairros municipais não são todos bandidos. Aliás, se há sítio em que os autocarros estão cheios à primeira hora às 5 da manhã, são quando saem dos bairros municipais. Se houve sítios que durante o período de confinamento os autocarros continuavam cheios a trabalhar, era a sair dos bairros municipais. Portanto, há muita gente, e a maioria das pessoas dos bairros municipais trabalham. Agora, fechado o parênteses, nós sabemos que existem bairros municipais e que existem zonas localizadas, identificadas e monitorizadas pela própria polícia no concelho, que são zonas problemáticas. Qual é o drama da videovigilância? Porquê é que continuamos com o drama com a videovigilância? Porquê é que nos principais acessos às autoestradas, porquê é que nas saídas e entradas dos principais bairros existem estudos concretos na Amadora, onde houve casos piloto, onde se detectou que a redução da criminalidade existiu em consequência da videovigilância, porque mais que não seja é dissuasor saber que está ali a Câmara. Portanto, isto não é uma questão de perseguição a etnias, perseguição a minorias. Querem meter câmaras de vigilância no infantado? Metam. Por isso não venham dizer, só querem meter na Quinta do Mocho, só na Quinta da Fonte, porque são africanos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com zonas que são localizadas e que existe criminalidade. Também existe criminalidade no infantado. Existe, metam ali videovigilância. Aliás, tivemos aqui um período em que a falta de patrulhamento que existia no infantado determinou a quantidade de assaltos às viaturas. Portanto, não estamos a falar que o problema da criminalidade está colocado no bairro A ou no bairro B. Portanto, porquê é que há medo de falar com o Estado com a autoridade? E que o Estado tenha autoridade? E enquanto continuarmos com esta visão, isto teve uma consequência. Repara uma coisa, a partir do momento em que eu agora até parece que vou defender o Ricardo Leão. Ricardo Leão diz dentro de determinado contexto, diz se aquele ataque foi feito ao Tiago Cacais, ao motorista da Carris, que espero que esteja melhor, que está completamente queimado. Aquilo que aconteceu ali foi uma tentativa de homicídio. E o que o Ricardo Leão diz é se pessoas como aquela, que estão envolvidas numa tentativa de homicídio, viverem em habitação municipal, não ficará e o coloco fora sem dó nem piedade. Há alguém que não concorde com isto, toda a gente concorda. O problema, tiramos o trecho, dizemos, vou colocá-lo na rua sem dó nem piedade, e dizemos, isto é racismo, isto é xenofobia, foi atrás do discurso do Chega. Enquanto continuarmos a pensar assim, um dia vai ser tarde demais. Então vamos explorar um bocadinho mais essa sua ideia, e pedir-lhe que aprofundasse um bocado no comentário em relação a essas polémicas afirmações do Presidente Ricardo. Isto é dando seguimento até uma recomendação do Chega sobre a possibilidade de despejo. Aqui a expressão sem dó nem piedade é da autoria do Presidente, de residentes em habitações municipais envolvidos em distúrbios ou destruição de património público. Subscreve no tempo e na forma essas afirmações? Era nesse sentido que estava a querer transmitir? Subscrevo.
Dizer uma coisa, aquilo que aconteceu com os paineleiros a seguir, lá os membros do painel, foi horas e horas a decretarem inconstitucionalidade. Começavam pelo facto de dizer que o princípio do direito à habitação consagrado na Constituição não poderia permitir esta medida. Primeiro, eu já repeti isto diversas vezes, mas nunca é demais dizer às pessoas que isto é uma falácia da esquerda. Em momento algum na Constituição, o direito à habitação, que sim, que está consagrado, diz que o Estado tem que dar uma casa a alguém. O que diz é que o Estado deve garantir que todas as pessoas tenham direito a uma casa. Ou seja, para quem estudou direito constitucional, isto é uma norma constitucional programática, o que determina, ao contrário dos direitos absolutos que estão consagrados na Constituição, por exemplo, o direito à vida, o que determina que tem que existir um programa de governo que leva ao encontro daquilo que é o que está escrito na lei-mãe na Constituição. Em momento algum se diz que tem que dar casa a toda a gente. Por isso que fique já clarificado. Depois, nunca em momento algum aquilo era uma pena acessória. Está bem descrito na nossa recomendação. Portanto, todos aqueles que vieram dizer que isto era uma pena acessória foram ridículos, não leram o documento, apanharam a espuma do dia, viram o tweet, viram o post no Facebook e lá vão eles comentar. Basicamente, aquilo é uma medida administrativa. A medida administrativa é essa, que está clara quando a lei é clara e diz que a responsabilidade da gestão do edificado municipal é do município. Mas mais, eu agora não me recordo do artigo em concreto, mas no Regulamento Municipal de Habitação, sei que é a linha L e M, agora não me recordo qual é o artigo, mas, e podem consultar no site da Câmara, está a dizer, já está lá escrito, que a Câmara pode dar ordem de despejo na eventualidade de algum dos ocupantes cometer um crime de desacato público, tráfico de droga, etc. Mas uma das questões faladas era a dupla penalização, eventualmente podia ser condenado noutras instâncias e depois ter... Não é uma dupla penalização porque, lá está, de eles tentarem alegar que era a pena acessória. Não há uma pena acessória, pura e simplesmente porque estamos a falar de uma medida administrativa. Repara uma coisa. Nós temos alguém que destrói o património público. Nós temos alguém que está na luta contra o património público. Merece essa pessoa estar aqui quando temos situações de gente com 80 e tal, 90 anos, ou menos, ou gente acamada, que não tem capacidade de pagar as suas casas e nós temos as casas entregues a esta Mas esse gente. é o olhar do senso comum, não é? Pronto. Pois existia, mas não há nenhuma questão jurídica. Aliás, não é do meu partido, mas para ser um isento, vejam as declarações do Dr. Rogério Alves, completamente isento, inclusive é munícipe também, completamente isento e que explica claramente o posicionamento que aqui está. Por isso não existe absolutamente violação nenhuma da lei. Podemos criticar, podemos não concordar com ela, agora não existe violação nenhuma. E existia ainda uma questão que era o que toda a gente falava. Então, mas acha justo se o pai comete o crime ou um filho comete o crime, a família toda para a rua? Mas onde é que isso está escrito? Isso não esteve escrito em lado não era nenhum. esse o propósito. Por isso esse não era o propósito. Para além disso, a medida essencial que nós queríamos ali era considerar que as pessoas entendam. A ação tem consequência e, portanto, que isto funcione como uma forma dissuasora. Tal como falamos da videovigilância. Nós não queremos andar aqui a bater em toda a gente. Nós não queremos um Estado que bate em toda a gente, nem que mete toda a gente na rua. Nós queremos é ordem. Agora, a situação aqui é muito clara e tentaram Isto foi uma medida dentro do próprio Partido Socialista. Porque ele alavancou isto? Foi o Partido Socialista para tentar um posicionamento... É a pergunta seguinte que eu tenho para si. Mas antes de pedir-lhe só numa palavra, como é que classifica a gestão de crise pelo Presidente e pelo seu gabinete perante estas... Quando se viu na abertura dos telejornais, como é que classifica a gestão de crise do Presidente? Numa palavra simples. Sinceramente, não... acredito que não tenha sido fácil, mas numa palavra, eu creio que foi surpreendente, e foi surpreendente porque acabou por ser surpreendente em diversas As consequências foram dramáticas para as ambições político-partidárias do Presidente, dentro do PS, com o pedido consequente de demissão do Presidente da FAUL, e um tornado de críticas severas por parte dos seus companheiros de partido, embora nós saibamos que o tema era este, mas a motivação dos críticos era totalmente diversa. Teme que a insistência neste tema querido ao Chega, por parte do Presidente, no final do dia, possa roubar alguns votos ao seu partido? Não. As pessoas sabem o que é o PS e as pessoas sabem o que é o Chega. Se me querem miscuir nas situações do PS, tenho que fazer, no entanto, um comentário. António Costa, quando faz o artigo a dizer em defesa da honra do PS, não é mais nem menos do que uma brincadeira de dizer ao Pedro Nuno Santos: recordas-te quando andaste na televisão a falar mal de mim, então agora sente o que é líder e ter oposição interna. Depois,
Estes desacatos dentro do Partido Socialista acontecem depois de umas reuniões da FAUL em que se começaram a falar dos candidatos às câmaras municipais na área metropolitana de Lisboa. Portanto, aqueles do sistema que vivem da política e perceberam que iriam ficar fora com o Ricardo Leão, quiseram-no matar atempadamente. Em relação a Loures, não estou minimamente preocupado. As pessoas sabem a postura que o Chega aqui tem, sabem que se inclusive o PS chegou a este ponto de tomar estas posições, foi porque já não tinha como esconder aquilo que o Chega denunciava e, portanto, a denúncia do Chega foi por demais evidente que levou a esta consequência e, portanto, não considero que seja um problema. Não há risco nenhum. Em final de mandato, e começava a apelar à sua capacidade de síntese, pedi-lhe um breve olhar para a forma como tem sido conduzido o destino de algumas das dinâmicas dependentes do município. Podíamos começar pela GES Louros. Depois da mudança da administração, os ventos amainaram? Mais ou menos. A GES Louros é uma empresa que tem alguns problemas estruturais, nomeadamente na área de recursos humanos. É uma empresa que deveria ser repensada naquele que é o papel que tem. Se há uma parte que eu acho que é importantíssima manter enquanto Estado, nomeadamente o programa AMA é fundamental, que é a adaptação ao meio aquático, etc., com o papel que tem nas escolas, o papel que tem com os séniores é fundamental, mas nós não podemos continuar a olhar para aquela empresa como um buraco sem fundo e, portanto, existe uma necessidade, uma visão estratégica do que é que pretendemos para a empresa. Nós não podemos continuar a colocar a empresa a gerir edificado porque tem a responsabilidade de gestão de edificado ao mesmo tempo que trata das piscinas. Da mesma forma, eu sei que isto é controverso, que não podemos continuar a olhar para as GES Louros para concluir como uma coisa é aquilo que é o serviço público que eu considero que deve continuar a ser feito, que é o caso da AMA, por exemplo, do exemplo que lhe dei. Outra coisa é a questão da competição, que gasta grande parte do dinheiro do erário público. Mas eu sou contra a competição? Não. Acho que a questão da competição tem que sair fora da empresa, deve ser um clube de natação com outro nome qualquer e apoiado dentro do movimento associativo como é apoiado qualquer clube no município. Caso contrário, até é injusto para os outros clubes a forma como a GES Louros gera a sua competição. Veja o exemplo, nós temos medalhados da GES Louros e parabéns a todos, mas a realidade é que nós temos medalhados da GES Louros que não treinam sequer nas piscinas dos GES Louros e que estão no Algarve. Não faz sentido. Uma pincelada sobre a Louros Parque, que basicamente sabemos que existe quando somos multados ou pagamos estacionamento. Eu sei que ela existe desde sempre e digo-lhe já que se eu for Presidente de Câmara, a Louros Parque é para fechar. De imediato. Uma das medidas que o Chega tem no seu programa eleitoral já do mandato, e neste é bem claro, nós achamos que deve haver um estacionamento regulado, certo? Achamos que há falta de polícia municipal, achamos que, no entanto, a fiscalização da Louros Parque não serve para absolutamente nada, a não ser para tirar dinheiro ao contribuinte por estacionar num sítio que ele per si já paga. E, portanto, nós temos um posicionamento que é muito claro. Louros Parque é para fechar, será para extinguir, não existindo um único despedimento, e isso que fique bem claro, porque existem formas na lei de fazer internalização de todos os colaboradores da Louros Parque e eles serem transferidos com a devida formação e com o devido tempo de formação, serem transferidos para fiscais, para polícias municipais. Pedi a sua opinião sobre os últimos anos do CIMAR, que é um projeto intermunicipal envolvendo Loures e Odivelas. Ninguém gosta do que eu digo. O CIMAR é... Nós fomos casados com Odivelas durante anos. Odivelas pediu o divórcio porque achava que era extraordinário, fantástico e maravilhoso. Saiu de casa, não tem dinheiro para pagar uma casa nova e todos os dias vem pedir pensão de alimentos. Eu tenho mais que fazer do que andar a pagar Odivelas. Nós não temos que pagar Odivelas. Portanto, de uma vez por todas, os serviços intermunicipalizados de água e resíduos, aquilo que têm que fazer é que ponderar seriamente como é que começamos o desmame e como é que separamos Louros de Odivelas. Sendo que existem questões que são interessantes de entender. Sabe que as oficinas e grande parte daquilo que é o equipamento do CIMAR são equipamentos comprados por Louros. Obviamente, ao longo dos anos, agora nos últimos anos, Odivelas também fez investimento. Eu acho que este negócio, este casamento, não é benéfico nem para Louros, nem para Odivelas. E não estou a referir às câmaras municipais, estou-me a referir ao consumidor final. Nós não podemos chegar ao final do ano e ouvir aqui dentro da reunião de Câmara a dizer este ano foi bom para o CIMAR porque só demos 2 milhões de euros de prejuízo. Isso para mim não faz sentido e, portanto, nós temos de tornar a empresa rentável. O primeiro episódio da solução passa pela separação do... Passa por começar a ponderar a forma de gestão e de separação. E aquilo que tiver que ser entregue a privados, que já hoje é, a CDU deixou
algumas das recolhas e das rotas entregues a privados, por isso não vale a pena... Mas defende a privatização Não, dos serviços? completamente contra, e acho que existem bens essenciais, nomeadamente o fornecimento de água e do saneamento, que o Estado nunca se deve imiscuir de ser ele o responsável por o exercer. Outro tema que repetimos todos os anos são algumas das obras prometidas, umas em execução, outras nem tanto, e pedi-lhe também numa frase que classificasse cada uma das afirmações. A variante de Loures, apesar de atrasada, está em execução? A variante de Loures está em execução. Aquilo que chegamos aqui a uma conclusão é: o povo diz e o povo é sábio. Existissem autárquicas todos os anos e teríamos todos os anos as obras feitas. Não tenho a mínima dúvida que a variante vai começar a obra, vai concluir a obra antes das autárquicas. Portanto, nós o que fazemos é, primeiro ano, ainda não podemos fazer nada, os senhores têm que nos dar a desculpa, porque nós ainda vimos com a gestão anterior. Segundo ano, estamos agora a começar a trabalhar, já vamos em 2 anos, estamos agora a começar a trabalhar. Chegamos a esse ano, no final do ano, as taxas de execução do município são baixíssimas, chegamos ao final do ano, a verba do orçamento municipal transita em saldo de gerência. Terceiro ano, é a mesma conversa, começam a aparecer as adjudicações, os concursos e começa a ser feito. Quarto ano de eleições. Bum, tudo limpo, tudo bonito, não há folhas no chão, está tudo tratado. A prometida saída da A1, pelo que percebo, ainda não saiu do papel. Olha, eu já disse que vou assumir aqui dentro que estava enganado. O que eu conhecia do projeto, existiam pareceres bem claros que impediam aquela saída da A1, porque consideravam, eu não conhecia o termo, consideravam que a criação daquela saída iria criar, dado o afunilamento que iria dar à rotunda do Pingo Doce, iria criar um afunilamento que tecnicamente se chama ponto negro de trânsito e, portanto, que não seria viável. A Brisa abdicou da saída por causa da portagem, porque não havia portagem, passo importante. O Ministério tem um passo importante a dar nisto e, pelos vistos, já o autorizou. Eu continuo a ter muitas reservas. Não sei se a saída da A1 será mandar o Taipal abaixo antes das autárquicas, mas eu não acredito que seja feito. O Estádio Municipal, por seu lado, estará perto de iniciar a sua obra, finalmente. No meio disto tudo, pergunto-lhe se entende a razão porque se forçou a saída do Grupo Esportivo do seu campo habitual com tanta pressa, se também, entretanto, nada de relevante foi feito nestes terrenos e o clube há 2 épocas que anda com a casa às mas vai ser. Mas não foi feito, durante estas 2 anos não foi feito. Não havia uma série de processos de licenciamento e uma série de concursos, a nova praça do município, a centralização dos serviços municipais neste novo edificado que vai ser construído, e posso-lhe dizer, e aqui eu creio que todas as forças políticas tiveram um sentido de responsabilidade, só em valores de arrendamento o município passará a poupar largos milhões de euros anualmente com esta mudança. Para além de que eu considero que tínhamos aqui uma questão, o Loures não era proprietário do terreno, sabíamos a questão que ali estava de estar entregue a uma família, uma renda simbólica e até ridícula, e portanto eu creio que no final do dia é um bom negócio para todos, é para a Câmara Municipal com a centralização dos serviços, é para o Loures que terá um estádio para poder gerir, que eu espero que faça uma boa gestão e que o Loures entenda de uma vez por todas que mais importante do que estar a trabalhar numa equipa profissional é trabalhar a formação e o apoio aos jovens que estão a formar no desporto no concelho e não estar tão preocupado, mas eu não me quero imiscuir no grupo desportivo de Loures, até porque agora está com alguma paz social, coisa que não tinha há muitos anos, e por isso os parabéns também a quem está à frente do grupo desportivo de Loures, mas nós temos outros clubes no concelho que são importantes. Para além disso, eu acho que no final do dia, entre o deve e o haver e com a poupança que o município vai fazer, também é bom para os lourenços. Mantém a enorme fé que demonstrou na última conversa sobre a construção da linha de metro de superfície até Loures e Hospital Beatriz Anjos. Nos seus melhores sonhos, que data estima para a sua conclusão, quando já se discute a construção de uma solução semelhante para Sacavém e não só? A minha melhor fé, eu recordo-me do que lhe disse. Eu disse que o metro ia passar, vamos ver se vai passar. Eu disse que tinha muitas dúvidas que o metro aqui passasse. O metro em Loures é como o cometa Allen, só que aqui passa de 4 em 4 anos. Passa na altura das autárquicas, todos dizemos, vai passar o metro, temos para aí uns cartazes a dizer... É verdade, comentário-lhe merece a colocação dos outdoors, agora recente, em alguns pontos estratégicos, dizendo que aqui vai ser a estação de metro. Já houve no passado. A CDU fez isto no passado. O PS replica. Entre os outdoors do metropolitano da CDU para os outdoors do metropolitano do PS, existiu pelo meio Mas não parece que é um número de magia? É. Tanto que aconteceu pelo meio a colocação dos outdoors por parte da CDU, que para mim era o que devia ficar sempre.
e que servia para o metro e servia para tudo. Que eles tinham na altura um projeto que era o Aqui há Gato, que era para fazer as casas para os gatos, mas podiam manter aí o Aqui há Gato para o metro, Aqui há Gato para tudo. Eu vou-lhe dizer uma coisa, o Metropolitano, não ocupando muito tempo porque o caso é muito técnico, iniciou com um projeto que custava 250 milhões de euros. Entretanto, passou para 480 milhões de euros. Dos 480 milhões de euros só estava orçamentado 210 milhões de euros. Os outros tinham que vir do Orçamento de Estado. Eduardo Cordeiro, o Ministro do Ambiente, na última resolução do Conselho de Ministros, ainda pelo Partido Socialista, mete a dotação financeira necessária através do PRR. O concurso é aberto e, ao contrário do que dizem, não fica deserto. Vão 3 entidades a concurso. Uma que não tinha licenciamento nem cumpria os requisitos técnicos para poder ir, e as outras 2, uma das AGOP e outra da Motengil, uma que estava próximo dos 700 milhões de euros e outra que passava aos 700 milhões de euros. Reparem que começámos lá atrás em 250 milhões. De onde é que vem a verba? E aqui, em Orçamento de Estado, uma das coisas que eu lhe disse no ponto 1, hoje quando comecei a responder, no Orçamento de Estado, o Chega, por mim, pede a inclusão das palavras do Sr. Ministro Pinto Luz, que tinha dito que nós vamos exportar a verba. E nós pedimos para ser incluído. Os estudos estão a ser feitos. Neste momento, no dossiê de transição que a CDU deixou, não estava os acessos ao metropolitano, os parques de estacionamento, aquilo que é responsabilidade. A única responsabilidade do metropolitano de Lisboa e os 700 milhões de euros que estamos a falar, que eu acredito, mais desvio, menos desvio à portuguesa, vai estar nos 1.000 milhões de euros, ok? Aquilo que estamos a falar é não existia sequer absolutamente nada deixado pela CDU. É uma vergonha, não sei como é que tem capacidade para se candidatar outra vez. E aquilo que estamos neste momento a falar é, já sabem quanto é que vai custar as expropriações? Ou vivemos na Venezuela e vão tirar as pessoas do sítio? É demasiada brincadeira, processo demasiado atrasado, o estudo de viabilidade económica, o estudo de viabilidade financeira, o estudo de tráfego está feito, as questões das estações, algumas delas eu mantenho as minhas dúvidas do como é que vão poder fazer aquilo e eu acredito que até final do ano não, será antes, porque nas autárquicas estaremos a apresentar finalmente o novo traçado e pronto, e vão aparecer com o novo traçado, vão encurtar uma fita qualquer, mas vamos ver quando é que haverá metro. No seu entendimento, qual o principal legado político ou de infraestrutura que este mandato irá deixar? Eu acho claramente a situação do Parque Tejo. Acho que a Jornada Mundial da Juventude foi um marco no Conselho. Foi importante, não tanto, eu não vou pelo impacto económico, sim. Porque acho que o impacto económico, nós alertámos, esqueçam lá isso, porque os comerciantes de Moscavide não vão ganhar nem mais um cento, e ninguém ganhou nada, os comerciantes de Sacavém não vão ganhar mais um cento, ninguém vai ganhar nada. Pronto, não teve impacto económico. Agora, eu acho que quem tem noção do que é o Parque Tejo, tem noção que se não existisse esta obra, durante as próximas décadas, não tínhamos solução para aquela situação. Tínhamos ali terrenos contaminados, a questão da descontaminação dos solos, da maneira como foi feito, o investimento que ali foi feito. Acho que, ao contrário de Lisboa, que tem um prejuízo brutal económico em relação à Jornada Mundial da Juventude, eu considero que os aproximadamente 10 milhões de euros que o município de Loures gastou em infraestruturas, na revitalização do parque, etc., foi um bom negócio, porque nunca teríamos capacidade de devolver a Frente Ribeirinha ao município se não existisse este evento em Lisboa. Portanto, mais importante do que a questão religiosa, que obviamente o Chega é um partido conservador e que tem uma visão de que considera que é muito importante, mas muito mais do que isso, considero que é de facto a grande obra, em consequência não do impulso do município, mas em consequência do aproveitamento. E qual a grande oportunidade perdida por este Executivo? Olha, eu acho que a grande oportunidade perdida é por este município, é pelos municípios todos e é pelo Governo. A execução do PRR. É uma vergonha. Nós perdemos uma oportunidade de ouro de revitalizar os nossos centros de saúde, o nosso parque urbano, de digitalizar, de modernizar, das escolas. Tanto dinheiro disponível e nós fomos incompetentes para gastar. Para gastar. Nós não soubemos gastar. O Governo tem culpa porque a metodologia que criou foi dantesca, tenta agora vir dar a mão a resolver com a dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas, não é isso que vai resolver absolutamente nada. Os municípios atrasados, e se eu olho para municípios no interior do país e vejo que não tinham a competência técnica ou a capacidade de ter meios, de ter equipas que pudessem fazer os processos de candidatura ao PRR,
Eu isso em Loures não posso Não é admitir. aceitável, São sim. 340 milhões de euros que nós temos de orçamento. Eu não admito que estejamos aqui a contratar gente todas as semanas para uma série de funções e que não tínhamos tido capacidade de executar o PRR ou de ter aqui mais valias para o município. Nós podíamos ter puxado tanto, com a proximidade a Lisboa, com ligação ao aeroporto, com todo o potencial inicial que existia aqui no município. Acho que é a maior oportunidade de partida e que não vamos ter outra. Os muitos desafios que o Chega tem a nível nacional e a reconhecida importância do Bruno Nunes na cúpula do partido podem dificultar a sua disponibilidade para o desafio autárquico, não enquanto candidato ou não, mas em termos do tempo que pode dedicar a Loures e ao projeto autárquico? Não, respondi-lhe ao início, trocava facilmente a presidência da Câmara de Loures por um lugar no governo. Eu gosto de estar aqui, faço política aqui há 28 anos, o presidente do partido, André Ventura, e agora refiro-me enquanto presidente e não enquanto meu amigo, o presidente do partido sabe a paixão que eu tenho pelo poder local e por puxar novamente para a direita portuguesa um valor que a direita portuguesa deixou de cuidar desde os anos 80, que é o municipalismo. Reconhecendo isso, o Presidente permitiu que eu fosse o Presidente da 13ª Comissão, como lhe disse há pouco, que é a Comissão Parlamentar Permanente de Coesão Territorial e do Poder Local. Ele sabe a minha paixão pelo poder local, ele sabe o quanto eu gosto disto, ele sabe. Vou-lhe dar um exemplo. Ontem existiam, os meus colegas ligavam-me para terminar e diziam-me então, aparentemente és o único deputado que não está na transladação do ESA. Eu disse, olha, o ESA também já não se vai chatear comigo e eu tenho reunião de Câmara. Muito bem. As múltiplas propostas que à direita vão aparecendo todos os dias podem, de alguma forma, criar fissuras num projeto como o Chega? É porque agora está na moda criar movimentos ou dinâmicas partidárias no flanco direito, digamos assim, do espectro político. Não, o Chega... O perigo do Chega era como nas empresas, aqueles primeiros 3 anos que nas empresas se designa como a curva da morte. A idade adulta. Nós hoje já temos uma dimensão e temos uma estrutura. Primeiro, nós temos a vantagem de que temos o melhor político dos últimos 30 anos, com uma capacidade de oratória e de retórica dentro do Parlamento como não é igual. Portanto, a partir daqui, quem tem André Ventura, sabemos que nesta questão, ao contrário dos outros partidos todos, nós temos uma situação resolvida que nenhum deles tem. Nós temos a situação da liderança. E a sombra do André Ventura não pode também, de alguma forma, toldar o crescimento de um partido que se pretende muito mais... O André tem 41 anos. Ninguém tirava o Ronaldo aos 25 anos do Manchester United. Então, mas era a sombra do homem. Então, mas se o homem é o melhor, então a gente vai dizer, bom, é o melhor, mas por causa da sombra vamos tirá-lo e não o vamos meter. Estou o André Ventura, agora vai para o Presidente da República. Então, mas se ele é o melhor, qual é o problema de apresentarmos o homem em diversos campeonatos, se ele tem capacidade para ir aos diversos campeonatos? Só o homem que conseguiu pegar num projeto que inicia aqui dentro desta sala e daqui tem 50 deputados e 1,5 milhão de eleitores. Então, e agora vamos dizer ao homem aproveitando o melhor, olha, fica aí a descansar. Isso é o primo. O primo é que perdeu o André Ventura. O primo perdeu o André Ventura, meteu o André Ventura a andar daqui para fora, porque não percebeu o que estava a fazer e o primo é que não percebe. Agora, nós, tendo o melhor, deixamos continuar com o melhor. A equipa ganha, não se mexe. Até onde poderá ir o Chega nas próximas eleições autárquicas em Loures e qual o mínimo aceitável para esse sufrágio? Sinceramente, não vai ser fácil, não é um caminho fácil. Eu volto a dizer, a luta pela presidência da Câmara será entre o Chega e o PS. Acreditamos que é possível vencer as eleições, acreditamos, no entanto, que é muito difícil, que há muito trabalho pela frente. Sabemos que temos uma equipa extraordinária empenhada, que conhece o território, mais do que, ao contrário do que nos acusam, mais do que populismo, tem propostas concretas, sabe exatamente, rua a rua. E eu digo muito às pessoas do Chega, esta campanha não vai ser de outdoor, eu não estou preocupado com o outdoor. Esta campanha vai ser porta a porta, porta a porta. Acho que já temos alguma notoriedade no Conselho, alguns em consequência da visibilidade que tem a nível nacional, mas nós precisamos estar porta a porta, falar com toda a gente. A nossa campanha tem que começar em fevereiro. Em fevereiro temos de estar na rua. No próximo mês nós temos de estar na rua todos os dias, todas as semanas. Quando não estivermos na rua todos os dias, temos de estar nas redes sociais, mas todas as semanas nós temos de estar na rua, nós temos de falar com as pessoas e eu acredito que nós vamos conseguir atingir aquilo que é o nosso principal objetivo. Eu não quero tirar um voto ao Partido Socialista, eu não quero tirar um voto ao PCP, eu não quero tirar um voto ao PSD. Eu quero recuperar 65% dos votos que não votam. Eu quero agarrar a abstenção. Eu quero dizer às pessoas que neste momento não acreditam nos políticos, que em Loures
em Loures e em todo o país, mas neste caso isto aqui é claramente quase aquele minuto final do falo para a Câmara e faço a campanha. Em Loures vale a pena. Temos trabalho feito durante 4 anos e eu acredito que vale a pena. E, portanto, é termos uma oportunidade e eu acredito que se nós conseguirmos ir buscar parte significativa deste eleitorado, que é o que nos interessa, e repara, isto pode parecer mal. Se você for ideologicamente identificado com o partido A ou B, votou durante 30 anos no mesmo partido. Eu não tenho nem meios, enquanto partido, nem tenho meios humanos para perder 2 horas a falar consigo, a tentá-lo convencer. Eu tenho que convencer porque você vai querer discutir, porque vai estar numa lógica de confronto. Eu quero quem não está com confronto e que infelizmente tem estado resignado à falta de capacidade dos políticos, que nós a reconhecemos e queremos que nos possam dar uma oportunidade. E é com essa gente que nós queremos falar. É essa gente que nós queremos os 65%. Dito isso, e por outro lado, não teme então uma maioria absoluta por parte do Partido Socialista? Não acredito. O caso essa maioria não existe, que é a sua crença, substituir o PSD na coligação liderante é um objetivo do Chega? Nós com o PS, nem com o PSD, nem com o PSD. Muito bem, estamos na fase final da nossa já longa conversa. Nós fechamos sempre com o tradicional pedido de classificação de 0 a 10. Tenho 4 frases, pedi a sua melhor classificação. E se quiser depois acrescentar algum rodapé, digamos assim, a essa classificação, sinta-se à vontade. E a primeira é o coeficiente de valorização da marca Loures neste mandato, de 0 a 10. Subiu bastante, 8. O nível de robustez atingida pelo projeto Chega em Loures desde 2021. Não vou mentir, vou dar um 8 também, considero que subimos muito, estamos estruturados, e só não digo 10 porque me ficaria mal. Nível de convicção de que a CDU irá baixar a sua percentagem eleitoral, até porque isso pode beneficiar o Chega. A convicção que tenho, 10, não tenho a mínima dúvida, só não desaparecem por acaso. Para terminar, Sr. Vereador, Loures precisa rapidamente de ganhar uma visão estratégica para o seu futuro, a 10, 15 anos no mínimo? Certo, 10, obviamente. Sr. Vereador, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado.